Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é o divórcio internacional. Um tema bastante complexo, eu vou trazer alguns pontos de uma maneira muito clara para vocês, mas é um dos serviços mais pedidos e mais complexos para os advogados brasileiros que não têm muito conhecimento da advocacia internacional. Meu nome é Aline Guedes, eu sou advogada brasileira especializada em Direito Internacional de Família há mais de 10 anos. Seja muito bem-vindo ao meu canal e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Então vamos falar sobre o divórcio internacional, que é um tema extremamente requisitado no nosso escritório, tanto para ajudar os outros advogados brasileiros que não entendem muito do tema e também para os brasileiros que moram no exterior e que por alguma razão nesse divórcio existem elementos de conexão estrangeiro, como filhos, bens, divórcio, né? O casamento aconteceu em outro domicílio, mas agora eles moram no Brasil. Como que a gente resolve essas questões do divórcio internacional? Lembrando que hoje nós temos mais de 4,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. E essa é uma quantidade considerável para a gente entender as complexidades jurídicas que podem ser demandadas dentro da advocacia brasileira, considerando que esses brasileiros estão no exterior. Então eles vão casar com estrangeiros, eles vão ter filhos que nasceram em outro país, que vão ter mais de uma nacionalidade, e tudo isso vai impactar na hora do divórcio. Então hoje, os 3 elementos mais importantes que a gente tem de conexão mais importantes dentro do direito internacional que nós precisamos ter uma observação seria se tem filhos, se existem bens e onde esse casamento aconteceu. E se houve mudança de nome também. Então, com esses 4 elementos, nós conseguimos, então, definir qual vai ser a estratégia para que esse divórcio seja feito no exterior ou no Brasil e que também seja feita a partilha de bens e seja determinado alimentos e guarda se tiver menor envolvidos. Então aqui é importante a gente começar falando dos elementos de competência absoluta. No direito internacional, quando existe mais de um elemento estrangeiro, a gente tem que definir quais são esses elementos de competência. Então, quando tem filhos e quando tem bens, a gente já sabe que a regra a ser seguida é a regra de onde essa criança mora mais de 12 meses e se o bem está localizado no exterior, a gente vai seguir a legislação do domicílio do bem. Estando no Brasil, a gente vai seguir a regra do Brasil. Então isso é o mais importante, independente da nacionalidade das partes. A partilha de bens, ela só pode ser feita pelo juiz ou homologada pelo juiz onde o bem está localizado. Okay? Quando esse divórcio é internacional, a gente tem então 2 maneiras de ter esse divórcio, né? Ou foi dada uma sentença no exterior, falando e deferindo esse divórcio no exterior, e aí a gente precisa pegar essa sentença e homologar perante o STJ. Okay? Hoje existe uma outra maneira de fazer esse divórcio internacional, que é diretamente no cartório, mas para isso existem alguns elementos de elegibilidade para fazer perante o cartório, principalmente se tiver filhos e se tiver bens. Okay? Então existe uma regra para fazer perante os cartórios, inclusive agora o CNJ recentemente autorizou que fosse feito o divórcio, a homologação de sentença estrangeira direto nos cartórios brasileiros com filhos menores, desde que a gente faça a prova de que os interesses desse menor já foi resolvido pelo juiz brasileiro ou pelo juiz estrangeiro. Ou seja, a gente vai ter que provar para o cartório que os interesses da criança já foi, então, resolvido por um dos juízes, ou o brasileiro ou o estrangeiro. Caso contrário, o cartório brasileiro não vai fazer a homologação de sentença estrangeira do divórcio diretamente pelo cartório. Nós vamos ter que passar pelo STJ. Quando é feita essa homologação de sentença estrangeira no STJ, é necessário ter a carta de anuência do outro cônjuge. Ou não tendo a carta de anuência do outro cônjuge, nós vamos ter que pedir, então, a citação desse outro cônjuge. Esse outro cônjuge estando no exterior, nós vamos ter que pedir, então, uma rogatória, o que pode ser um problema, porque vai fazer com que o processo fique um pouco mais devagar, porque a gente vai ter que mandar uma carta rogatória para o exterior, cumprir essa carta rogatória para que a pessoa, então, compareça no STJ para poder fazer lá e dar a anuência em relação aos bens. E por que tem essa exigência do STJ? Porque é preciso que a outra parte esteja ciente de que se tiver que reclamar ou se tiver que requerer alguma coisa que seja bens ou filhos no Brasil e que seja competência do Brasil, esse é o momento exato de fazer. Ok? Então, tanto que existe casos, por exemplo, de sentença estrangeira que faz a partilha de bens localizados no Brasil e que vão contra a regra da legislação brasileira. Nesse caso, a gente pode, então, fazer a homologação da sentença estrangeira com um pedido parcial, ou seja, a gente
vai falar para o ministro do STJ, olha, eu quero fazer a homologação dessa sentença só em relação ao divórcio, mas em relação aos bens vai ser necessário um reexame da matéria, porque o juiz estrangeiro fez a partilha de bens que não é de acordo com a legislação brasileira. Então, um casal que é casado no regime parcial de bens e foi decretado o divórcio no exterior, determinando bens que eram bens particulares de um dos cônjuges que fosse partilhado entre o casal. Então, essa sentença, ela tem que ser revista no sentido de que esses bens não comunicam no casamento pela regra do Brasil. Então, é importante dizer aqui que o juiz brasileiro não é competente para decidir sobre os bens localizados no exterior, da mesma maneira que o juiz estrangeiro não é competente para decidir sobre os bens localizados no Brasil. E essa é a complexidade do divórcio internacional. Um outro ponto que pode ser complexo dentro do divórcio internacional é a questão dos filhos. Então, a gente já sabe que aqueles países que fazem parte da convenção, no caso a convenção pode ser qualquer outra convenção, por exemplo, a convenção americana ou a convenção de Haia. Mas o que a gente quer dizer é que no caso da Convenção de Haia, esses países que fazem parte dessa convenção, então, eles podem ter os filhos, que são os menores, decididos, né, pelo juiz, mas tem que ser o juiz de onde essa criança tem o lar habitual há mais de 12 meses. Caso contrário, esse juiz não será competente para determinar sobre a guarda e alimentos da criança. Então, esses são dois pontos importantíssimos para ser analisado dentro do divórcio internacional. Veja que o juiz brasileiro também é competente para deferir o divórcio no Brasil, mesmo que esse casamento tenha acontecido no exterior, ou vice-versa, ainda que esse casamento tenha acontecido no Brasil, é possível fazer o divórcio no exterior. Então, veja que aqui nesse caso, a regra de competência ela é relativa, ou seja, tanto o juiz estrangeiro como o juiz brasileiro é possível, então, pôr fim ao contrato de casamento. Mas o mesmo eu não posso dizer para bens e a questão da guarda do menor e alimentos do menor, porque aí são elementos de conexão absoluto. Somente o juiz daquele país pode determinar sobre a guarda e alimentos da criança ou sobre a divisão e partilha de bens. E aí, a gente já sabendo isso, a gente já sabe que muitas das vezes dentro do divórcio internacional nós vamos ter que fragmentar esses elementos. Então vai acontecer o que é muito normal, de uma parte desse divórcio ser feita no Brasil e outra parte ser feita no exterior, porque são matérias diferentes e competências diferentes. Essa é uma das questões mais complexas do direito internacional, do ponto de vista, né, quando a gente precisa fazer o divórcio internacional. E se você quer saber mais dicas sobre o divórcio internacional, nos acompanhe aqui no nosso canal e também me acompanhe lá no Instagram, que eu dou dicas gratuitas para advogados que querem saber um pouco mais do direito internacional e também para os clientes finais que querem saber sobre os seus direitos no exterior. Meu nome é Aline Guedes, foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada.